podemos ir para o assunto, que já que estamos falando de Flamengo, né? Pegar o gancho aí, Paulo Souza foi demitido depois da derrota para o Bragantino nessa última quarta-feira por 1-0, e o Flamengo foi atrás de Dorival Júnior. Até o momento não tem uma confirmação oficial mesmo do clube, até o momento que a gente está gravando. Mas todas as fontes indicam, fontes próximas ao Flamengo, que cobrem o Ceará também, dizem que o Dorival vai aceitar ou então está muito próximo de aceitar. O Ceará já até busca um substituto para o Dorival, né? Então, essa negociação deve se concretizar e a gente vai trabalhar aqui nesse cenário, né? Que se concretizou ou que se concretizará. Começando aí por vocês, o que vocês acham? Era o momento de demitir o Paulo Souza? Tinha motivos para isso? Dava para continuar? Primeiro falando do antigo trabalho, antes da gente falar do substituto. Como vocês veem aí, como um todo, a passagem do Paulo Souza pelo Flamengo? Cara, vou começar aqui então. Foi uma passagem bem ruim, né? Assim, ruim. Eu não consigo dizer uma palavra para suavizar isso, porque o Flamengo ele teve muitos problemas com o Domenech e com outros técnicos, né? O Rogério Ceni teve títulos, teve bons momentos, mas também teve maus momentos. A mesma coisa o Renato Gaúcho, mas o Paulo Souza, ele parece que ele só foi decaindo, e você falava, ok, acho que agora ele vai ser demitido. Não foi. Continuou decaindo porque em meio a essa queda, ele ainda teve bons resultados na Libertadores, então deu para manter, né? Ganhou do Fluminense, aí ok, mantém, mas você vê que o resultado do futebol jogado não tava, você não vê uma evolução, sabe? Ainda mais depois de muitas escolhas que ele continuou querendo manter. Então ele começou com, por exemplo, o Everton Ribeiro jogando pela esquerda. Pô, o Everton Ribeiro não jogava pela esquerda. E isso não deu em nada, tanto que depois que ele botou onde ele jogava, ele voltou a jogar bem. Ele manteve o Neneca agarrando como goleiro titular principal sempre. Tudo bem, você tinha perdido o Diego Alves para lesão e o Santos também. Mas será que era a escolha certa manter ele ali direto? Tinha o goleiro da base. Será que seria bom queimar o goleiro da base ou continuar queimando o Neneca? Não sei, eu não sou técnico, eu tô só jogando aqui situações. E a ideia, Henrique, inclusive, mesmo com o Santos disponível, era que o Santos fosse só o goleiro das Copas, né? A confiança no Hugo era que ele fosse realmente o goleiro do Campeonato Brasileiro, com ou sem o Santos. Então, para mim, isso aí já é um ponto que não faz muito sentido, né? Porque ele que pede a contratação do Santos e pede para o cara vir para ele jogar, tipo, menos da metade dos jogos da temporada. Porque se ele vai jogar só a Copa, ele não vai ter uma regularidade tão grande assim como se jogasse pontos corridos. Né? Então, o principal goleiro continuaria sendo o Hugo, por assim dizer, o que jogaria mais jogos, né? Que era claramente um problema. Mas, ao mesmo tempo, também o Santos seria o goleiro mais confiável para jogar partidas mais emergentes, né? Mais decisivas. Mais decisivas, mata-mata, que a chance de título é menor do que você ser tão regular, e regularidade era o que ele não estava tendo. Então, talvez faça sentido nesse ponto. Eu acho complicado pensar nisso para goleiro, sabe? Eu acho que o rodízio faz sentido, só que, pô, quando ele pede um goleiro, sabe? Eu penso, pô, se ele tá pedindo um goleiro e se ele o Hugo claramente não tem confiança de ninguém, assim, nem dele mesmo, então, pô, esse goleiro tá vindo para ser o dono da posição, né? Para agarrar, ser o titular. Não, mas talvez ele tenha pedido um goleiro, porque a gente sabe como é que... Ele é europeu, né? A gente sabe como funciona na Europa. Sempre tem um goleiro das Copas e um goleiro da Liga. Então, por essa questão cultural, e ele não confia no Diego Alves, acho que a gente pode entrar nesse ponto daqui a pouco. Então, além desse problema, além de manter o Arão, que não estava jogando bem, e muita gente queria fora, ainda mais um João Gomes jogando muito bem, alguma vez até o Thiago João Gomes perdeu espaço aparentemente sem motivo, né? Sem nenhum motivo, sabe? Então, fora que ele não conseguia fazer alguns jogadores render, que eu acho que também tem culpa de jogadores, mas o Pedro não ia bem. Agora ele até deu uma melhorada nos últimos jogos, mas durante muito tempo o Pedro não vinha bem. Não só. Também é culpa do Pedro, obviamente, de ele não conseguir render, mas acho que também pode ser um pouco ali do Paulo Souza, sabe? Marinho, que não engrenou. De novo, muito disso pode ser culpa dos jogadores, mas também pode ser de como o técnico escala, como ele bota para jogar.
até porque ele tinha formações que ninguém entendia muito bem antes e continuou sem entender algumas delas, entendeu? Então, a verdade é que já passou um bom tempo dele ser demitido, só que era uma multa alta, era aquela situação de Jorge Jesus, né, que parece até que agora tá liberado demitir porque o Jorge Jesus já tá com o time, né? Será que é isso? Pode ser também, sabe? Então, é complicado, sabe? Eu acho que assim, foi um trabalho bem ruim. É o pior trabalho desde Jesus, sabe? Talvez sim, sabe? Acho que nem Domenech, porque Domenech também teve problemas de muitos jogadores com lesão. Não tinha o Rodrigo Caio, que a maior parte ficou machucado, sabe? Não tinha outros bons zagueiros. Ele tem contra ele essas questões que você disse ameniza, mas ele tem contra ele algumas goleadas, né, sofridas, que foram bem feias. Isso, também tem. Então, mas acho que ainda assim, questão de desempenho, eu acho que o Paulo Souza é o pior, porque ainda mais que você não via evolução, sabe? Você não viu uma perspectiva de melhora. Você consegue estar numa mão os grandes jogos do Flamengo essa temporada. Uhum. E nem sei se você vai usar todos os dedos, né? Então, isso diz muito sobre o trabalho dele, cara. E, tipo, já dei minha opinião aqui, mas só reforçando, eu já não achava uma boa contratação, né, lá no início. A gente que repercute aqui, vocês, quem acompanha a gente direto sabe, a gente vê muito futebol europeu, repercute as seleções europeias também, repercutimos a Euro como um todo, sabe? O Nicolas naquela de, a Polônia vai, torcendo para a Polônia por causa do Lewandowski. Mas a gente fala, tipo, eu falando aqui, cara, não acredito mais nessa Polônia e tal. Isso na metade do ano passado, sabe? O Paulo Souza era o técnico. Então nunca me agradou. Eu diminuí aquela Polônia, embora eu soubesse que ela podia render mais, sabe? Mas eu não conseguia ver evolução naquele caso. E é a mesma coisa no Flamengo agora. Acho que o erro foi lá atrás em ter trazido ele, ter trazido um técnico que joga no sistema que o Flamengo nunca tinha jogado antes, nunca que eu digo essa geração recente, né? Não tendo peças para isso. Agora acho que até tem, porque contratou. Porque é outro erro, né? Você deu liberdade para o técnico montar o elenco, ele montou, trouxe peças que ele precisava para o jogo dele, agora ele vai embora e as peças ficam ali, sabe? Então, tipo, lógico, o Flamengo pode se aproveitar, mas já é algo que não é o ideal. Acho que tem motivos suficientes para a demissão dele. É muito difícil você achar pontos positivos aí para se apoiar nesse trabalho do Paulo Souza. Mas queria saber de tu, Nicolas. Tu costuma dizer que, tipo, o tempo mínimo para você, né, sua opinião, é 1 ano para um técnico trabalhar. Você, nesse caso, esperaria 1 ano? Acha que o ideal era esperar mais ou agora você consegue entender a demissão? Não, eu consigo entender a demissão por uma série de fatores, né? Porque não tinha mais clima para ele ficar. Eu acho que é um ponto chave nessas últimas derrotas. Ele nem admitiu os próprios erros. Chegou a dizer, né, depois do jogo contra o Fortaleza, que perderam porque todas as decisões individuais dos jogadores foram erradas. Então, meio que se isentou de culpa e colocou a culpa só nos jogadores. Então, assim, isso joga muito contra ele. Ele fazia isso frequentemente, né, por assim dizer, nas entrevistas, dando aquelas alfinetadas no próprio elenco. Isso que, para mim, é um erro tremendo. Pois é, e eu acho que essa daí foi a última pá de cal, né? Porque ele não tinha o desempenho e a gente podia defender com, são poucos jogos. O cara tá conhecendo o elenco, um elenco que está se adaptando a um novo esquema tático, como você também disse, né, Paulo? Você também disse que foi um erro lá atrás ter trazido um técnico com um perfil que não encaixa com o elenco. Realmente, eu acho que se você quer contratar um técnico semelhante ao Jorge Jesus para tentar reproduzir o que ele fez, você tem que estudar no mercado o estilo de jogo, não um currículo, não a grife, que me pareceu muito que foi o caso. Eles Por ser um técnico, semelhança na nacionalidade só. por ser um cara que é português, que foi um grande jogador, né? Um grande volante, estava numa seleção, né, com potencial de disputar a Copa do Mundo, então acho que eles foram mais na grife, né, de ter o Paulo Souza do que sem falar que era o plano B, plano C, porque falou-se em Carvalhal, falou-se em vários outros técnicos antes de se falar no Paulo Souza e meio que foi ali, conseguiu eles fechar com viajam para a Europa atrás do Jorge Jesus, né, a diretoria do Flamengo. Só que aí tem aqui a treta toda com o Benfica e tal, vai, não vai, aí eles desistem. Pois é, exatamente. Então, assim, a vinda ela já é meio conturbada, tem aquela questão da multa, enfim. Aí tá, a gente falou do desempenho. O desempenho nunca teve, o time não chegou a evoluir,
ele troca a ideia principal para uma ideia secundária, o time segue sem evoluir. Aí vamos para os resultados. Os resultados são péssimos. No Campeonato Brasileiro chegou a estar na porta da zona do rebaixamento, embora nessas primeiras rodadas eu não olhe tanto para a tabela. Mas os resultados assustavam, né, em todas as competições, o baixo rendimento do Flamengo contra equipes de Série A. Não só disputando a Série A, mas disputando o próprio Campeonato Carioca, a perda do título estadual, né, que era importante conseguir o tetracampeonato, e sendo engolido da forma que foi pelo Fluminense nos 2 jogos. Então, assim, não tinha desempenho, não tinha resultado. Na coletiva ele também se atrapalhava também, mais do que se ajudava. Tinha a sombra do Jorge Jesus pedindo para voltar. Tem a torcida reclamando, chamando de burro. Ele improvisando jogadores em posições que nunca jogaram, enfim. Teve a treta com o Diego Alves, né? A treta com o Diego Alves. Então tem muita coisa jogando contra para a gente tentar falar, não, tem que esperar fazer um ano. Acho que não tinha clima para poder ele ter paz assim para poder levar o trabalho para frente. Se ele tivesse esse clima de paz, talvez eu até defendesse que o trabalho fosse evoluindo. Eu ainda acho que 5 meses de trabalho na prática, né, que foi o que ele teve, é pouco para o treinador. Eu acho muito pouco. Mas em 5 meses ele conseguiu fazer um monte de besteira. Então ele mesmo se sabotou. Então não isenta o Flamengo de ter acertado na demissão dele. A gente pode discutir depois se acertou no substituto. E acho que a gente já pode partir para essa área aí, né? Tá tocando telefone aí, é o Flamengo ligando pro Nicolas. Pelo visto, o Dorival desistiu. Vai chamar o Nicolas, mas e aí? Vou pedir licença, tá, rapaziada? Ele vai atender aí a ligação do Marcos Braz. Enquanto a gente debate aqui, Henrique, falando sério agora, vai ser o Dorival, muito provavelmente. Você gosta dessa investida do Flamengo no Dorival? O que você acha também da decisão do Dorival, né, que tem pouco tempo de Ceará, já vai largar assim, para assumir o Flamengo? Acho que os dois estão certos, alguém está certo, alguém está errado, tem esperança ou não? Cara, é complicado porque, assim, o Flamengo ele sabia que não dava para chamar um outro técnico europeu, porque ia ter que viajar, ia demorar muito, porque foi assim que foi com todos os outros, sabe? Foi buscar lá fora, ficou muito tempo procurando, conversando, até conseguir trazer o Domenech, até conseguir trazer o Jesus na época, né? Então tinha que ser rápido, porque tá tendo competição, não tem o interino, né? Então você tem que colocar alguém agora no lugar. Então saberia que ia ser um técnico brasileiro, a menos que fosse um Vojvoda da vida. Só que o Vojvoda eu acho que ele não trocaria o trabalho que ele está tendo no Fortaleza, porque ele está tendo um bom trabalho lá para vir para o Flamengo agora. O Dorival, ele começou um trabalho bom no Ceará, estava engrenando e optou por sair. Eu não sei se é a melhor opção pro Dorival, né? Porque ele estava indo bem. Mas aí sabe também, sei lá, se ele ia continuar indo bem. E não é todo dia que você recebe a oportunidade de ir para treinar um dos times que tem o melhor elenco do Brasil. Mas é aquela questão, tá bagunçado. Ele vai conseguir organizar? Não sei. Eu não acho nem que o. Não acho não, tenho certeza. Ele tá indo, talvez até o final do ano ele fique. Mas eu não acho que ele passa disso. Mesmo se ele fizer um bom trabalho. Que eu acho que vai fazer igual o que aconteceu, acho que foi em 2018, quando foi o Barbieri, né? Ele tá indo só para tapar um buraco. Que precisamos de alguém para fechar a temporada. Pô, vem você, Dorival. Aí ele vai fazer, eu acho até que ele vai fazer um bom trabalho, assim como ele fez em 2018. E depois o Flamengo, quando chegar no final do ano, vai falar, ok, agora a gente vai procurar um outro técnico de novo. Vai ser um Carvajal, vai ser um Jardim, porque o Jardim já foi para um time novo, né? Não sei que o Flamengo vai resolver da vida. Mas eu não acho que vai manter o Dorival. A menos que o Dorival ganhe Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E aí, realmente, parabéns pro Dorival. Tem elenco para isso. Mas acho que é só para tapar buraco mesmo, sabe? Eu não acho que é para definitivo, porque é o planejamento. Não. Isso que eu até estava comentando com o Nicolas antes da gente gravar. Que, pô, eu acho a investida do Flamengo boa, bem consciente, né, de não ir lá fora, buscar outro técnico nesse momento, principalmente um estrangeiro, ia ter toda a questão de adaptação, a temporada já está na metade, não tem tempo para isso. Então, fica no mercado local e procura as melhores opções no mercado local. O Flamengo pode se dar o luxo de olhar para os técnicos desempregados e os empregados, né, porque o Flamengo tem um poder de atração muito grande. Foi assim, a gente está vendo o Flamengo tirar o Dorival do Ceará, a gente viu o Flamengo tirar o Ceni lá atrás do Fortaleza, a gente viu o Flamengo tirar
o Paulo Sousa, da seleção polonesa. Então o Flamengo tem esse poder e acho que dentre as opções foi uma boa sacada. Acho que compartilho o pensamento do Henrique, acho que ele deve fazer um bom trabalho. Não sei se vai ser espetacular, mas os times do Dorival costumam entregar, sabe? Desempenho, resultados, com exceção de um ou outro, lógico. Mas acho que o Flamengo vai cumprir seu papel de brigar pelos títulos ali até o final. Até mesmo no brasileiro, sabe? O brasileiro está muito, muito próximo ainda. Nenhum time descolou. Então o Flamengo está lá na parte de baixo da tabela, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Mas para chegar no topo é 1, 2 rodadas positivas, aí você já tira essa diferença. Mas eu não sei se foi a melhor decisão para o Dorival, sabe? Porque eu estou dizendo aqui que eu acho que ele vai fazer um trabalho. Mas é uma opinião, não é um fato. Então ele tem que partir desse pressuposto que é ótimo ir para o Flamengo, é ótimo ir para esse Flamengo que paga em dia, né? Paga bem e paga em dia. Tem um dos melhores elencos do Brasil, tá vivo em todas as competições, vai brigar por taça em tudo. Então, nesse sentido é ótimo, mas são aquelas consequências que todos os técnicos pós-Jesus já viveram. E o Dorival viveu isso pré-Jesus, sabe? Ele foi tratado como um tampão ali da saída do Barbieri, fez um bom trabalho em 2018, um trabalho digno de continuação, sabe? Podia se confiar no Dorival àquela altura, mas preferiu demitir ele para trazer o Abel Braga, sabe? Então o Dorival já foi tratado como um tampão assim pela diretoria do Flamengo e ele volta de novo na metade de uma temporada podendo acontecer a mesma coisa, sabe? Ele não tendo futuro garantido. Sendo que no Ceará o trabalho estava em evolução. Fez uma baita campanha na primeira fase da Sul-Americana. No Brasileiro teve algumas osciladas, mas, enfim, o trabalho estava andando. Então, eu não sei. No ponto de vista dele, eu acho questionável a decisão. Do ponto de vista do Flamengo, eu acho acertada. Pois é, concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho me estranha bastante o Dorival ter aceitado isso, até porque ele já viveu essa situação no próprio Flamengo, né, de se submeter a ser um técnico tampão, condicionado com os resultados, se vai continuar na próxima temporada. E principalmente ele, cara, que hoje ele está empregado, mas quanto tempo ele passou aí fora do mercado? E aí ele larga um clube que recolocou ele no mercado menos de 80 dias depois. E assim, ele não conquistou nada no Ceará. Então, assim, a roda gira de um jeito que não tem santo, nem diretoria e nem os treinadores. Então, assim, interromper um trabalho de um técnico, né, com menos de um ano, né, que é o tempo que eu considero o mínimo, os técnicos também com pouquíssimo tempo, menos de 80 dias, já largam para poder assumir um trabalho que é mais sedutor, que paga mais, que tem mais perspectiva de conquista, fazer currículo. Então, cara, acho que não tem nenhum certo, nenhum errado na história. É assim que funciona o futebol brasileiro. Quanto à escolha técnica do Dorival, eu acho que é um bom treinador, sim. Eu acho que o Flamengo repete aquela receita, né, de quando deu errado, o Domenech, eles foram à busca de um técnico que estava empregado num clube menor do futebol brasileiro, né? Com todo respeito ao Ceará e com todo respeito ao que era o Fortaleza, quando eles tiraram o Rogério Ceni de lá. Mas eu acho muito perigoso para o técnico, porque ao mesmo tempo que vem essa perspectiva de você ser mais competitivo num time melhor, também vem a pressão. A pressão de uma torcida que já está esperando que o time desempenhe mais, a pressão de uma torcida que não aceitou o Renato Gaúcho ser vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, com um aproveitamento de mais de 70%. Então, quando você assume um Flamengo, só tem um resultado possível, ganhar títulos. Não adianta ganhar jogos, não adianta jogar bem. Se no final a taça não estiver na mão, nenhuma, vai ser ceifado, a torcida vai pedir a cabeça, né? Chegue numa final, chegue numa semifinal, faça um jogo ruim. É assim que funciona, né, nos clubes grandes. Então, eu, no lugar do Dorival, não aceitaria, deixaria esse barco passar, porque eu acho que capacidade ele tem. Acho que poderia fazer um trabalho bem bom no Ceará, né, de poder vislumbrar ali, conseguir chegar mais ou menos longe na Sul-Americana, conseguir se classificar para a próxima Sul-Americana. Ano passado flertou com a Libertadores, um outro trabalho, com outro treinador também. Mas no Flamengo, cara, nada a não ser o título é aceitável. Qualquer resultado diferente disso é fracasso. Então, se ele acha que está saindo do Ceará e deixando ali a porta aberta, bom, o Rogério Ceni não viveu isso no Fortaleza. E outro, o Rogério Ceni era considerado o melhor técnico da história do Fortaleza. Chega um Vojvoda desconhecido, também buscado ali com calma. O melhor técnico brasileiro na época, né? Pois é, mesmo tendo fracassado no São Paulo, fracassado no Cruzeiro,
mas tinha essa credencial, né, quando chegou ao Flamengo. Então, assim, o Dorival, ele tem um estilo mais boleirão, não tanto quanto o Renato Gaúcho, mas também não é aquele cara que olha para o elenco de cima para baixo, como parecia ser o Paulo Souza. Acho que ele tem um pouco mais de tato para lidar com os jogadores, é um pouco mais honesto, digamos assim, né, na avaliação dos resultados. Então, Apesar de que na época que ele treinou o Flamengo, ele também tretou com o Diego Alves, né? pois é, eu acho que o Flamengo tá querendo se livrar do Diego Alves. Tá escolhendo treinador assim, para desagradar o goleiro mesmo. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Eu acho que o Dorival é uma boa escolha. Só não sei se o Flamengo é uma boa escolha para o Dorival. Ou se é a melhor escolha nesse momento. Talvez eu esperaria até a próxima temporada, porque é fato, cara. Hoje o técnico do Flamengo ele tem prazo de validade, se ele não for muito vitorioso. E se ele for vitorioso, e principalmente se for um estrangeiro, que é o plano A do Flamengo, é como ele se coloca no mercado, né? Quando ele tem tempo para trabalhar, ele vai buscar um estrangeiro, vai buscar um técnico europeu, enfim. Vai buscar ali uma solução um pouco mais caseira de um técnico que pode estar ali dando sopa no mercado. Falou-se no Cuca, falou-se até numa volta do Renato, que eu já rechacei logo, falou-se no próprio Vojvoda. E o Vojvoda é um tipo de técnico que eu acho assim, é muito perigoso para ele também, porque ele tem um trabalho muito bom num time com poucas perspectivas. Se ele chega num clube grande com a pressão de ser campeão num clube grande, talvez ele até acabe com o mercado dele no futebol brasileiro. Deixa a porta só do Fortaleza aberta. Fora que, tipo assim, ele não tá muito bem no Fortaleza, mas o Fortaleza continua mantendo ele acreditando pelo trabalho que ele já fez. Então ele tem uma confiança no time. Se ele sai assim, meio que, sei lá, quebra uma confiança ali que o time tá tendo nele, mesmo tendo maus resultados. Se eu não me engano, o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, né? Fez um bom primeiro semestre, avançou na Libertadores indo buscar 6 pontos que tinha perdido. Então, assim, tá mal nesse início de brasileiro, que é normal, mas todo mundo sabe que o Fortaleza tem condições de poder se recuperar. Então, assim, numa eventual saída do Vojvoda, ele poderia deixar a porta aberta ali do Fortaleza. Mas num mau trabalho num clube grande, o olhar do mercado já pode ser igual como foi, por exemplo, com o Renato Gaúcho, que era cotado para substituir o Tite na seleção e hoje está sem mercado, está sem trabalho. Foi especulado um retorno dele para o Grêmio, até para o Vasco, né, na Série B. Um técnico que estava até outro dia sendo cotado na seleção, campeão da América até outro dia também. Então, assim, é isso, cara. O Dorival é um perfil diferente. É um técnico que estava muito tempo parado e assim que ele é recolocado no mercado, ele larga o barco que ele estava para poder assumir um desafio grande. Boa sorte para ele, mas eu, no lugar dele, não faria isso, não. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? O Dorival já chega com pressão normal do time, da torcida do Flamengo, né? Pela expectativa de resultados, mas também já chega no meio de um mata-mata, né? No meio não, né? Mas vai começar agora um mata-mata. Então vamos ver como ele vai lidar. Tem que lidar rápido, né? Porque o adversário do Flamengo só é um pouquinho complicado, o atual supercampeão do Brasil. Então ele tem que dar uma resposta rápida.